Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Raio X aqui, por dentro da comédia. Hoje eu recebo um amigo, e mais que um amigo, tem pessoas que a gente encontra nas nossas vidas que são raras, que eu chamo de pessoas mágicas, e ele de fato é, e ele é tão mágico que ele tornou isso profissão. O Maurício Dollens é uma das pessoas mais encantadoras do meio da comédia, onde todo mundo quer fazer graça e ser o mais engraçado da turma. O Maurício Dollens, eu não sei o que ele tem. Esse cara tem um mel, ele tem um negócio, as pessoas ficam loucas. Eu sempre penso nessa história quando eu penso no Dollens. Uma vez eu fui fazer um show num bar, num boteco no interior lá, tava começando, e os caras tinham feito uma caricatura gigantesca do Dollens, queriam dar de presente pra ele. Eu falei, pô, mas ele é teu amigo? Não, eu fiz um show aqui uma vez. Os caras amam ele, não sei, um negócio mágico mesmo. Então, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz de receber você aqui, Dollens. Eu sempre, quando eu te encontro, é um alívio pra mim, porque nem sempre a gente encontra quem a gente quer nos camarins, mas quando eu te encontro eu falo, o papo vai ser bom, certo? Sim. Vai ter uma mágica, eu vou ficar com cara de otário, vai ser maravilhoso. A admiração é mútua, porque enganar ou fazer rir um cara inteligente não é fácil. Não é Muito fácil. obrigado, cara. Nada. Olha, eu tô muito feliz que você veio. Eu pensei em várias coisas que a gente pode abordar aqui na nossa conversa. E eu vou chegar num ponto mais importante aí. Mas eu primeiro queria saber de você. Você tem um background muito diferente dos comediantes que vêm aqui. Você não nasceu no Brasil, você é estrangeiro. Apesar de ser o estrangeiro mais brasileiro que eu conheço, você vem de um lugar diferente e de uma cultura muito diferente. Eu queria que você contasse um pouco como que foi sua infância e adolescência, como você cresceu, como que era a sua relação com seus pais, e aí a gente começa por aí. Tá. As minhas primeiras lembranças foram pegando um avião e voltando da Argentina para o Chile e começando uma vida de novo em uma cidade afastada do centro, que era perto da cordilheira, onde tinha umas vinhas de vinho, e que lembro que tinha quase que uma aldeia de pessoas de rua, que a gente erradamente chamavam os canibalitos. Erradamente, exatamente, porque era uma vila nova que chegou perto da vila, e aí era como uma pequena favela, microfavela, mas que a gente conhecia, todos se conheciam. E nessa, depois, aí morei muito tempo, até que em 86 veio o primeiro terremoto. São as coisas que te marcam, que a gente dormiu no chão, na rua, foi a primeira vez que dormi na rua. Então, foi minha infância descendo uma escada e brincando com amigos aí, e minha mãe escutando pela janela, todo mundo, sabe, passando pela janela para entrar em casa, para roubar pão, para continuar brincando. Essa foi minha infância, com 3 irmãos e saindo de um regime militar. Chile meu pai tinha voltado, então lembro que isso, tinha amigos, era a primeira vez que tinha amigos que sabe, batia na porta, os primeiros Atari 65X, não sei quanto, sabe, ele que carregava assim. Essas foram minhas primeiras assim, lembranças do Chile. E seu pai e sua mãe, eles faziam o quê e como que era a relação deles com você? Era justa, porque éramos 2 irmãos meninos que dormíamos em uma beliche e 2 meninas que dormiam em outra beliche, em outro quarto. Então eram 3 quartos. Então a relação comigo era boa, porque lembro que quando voltamos eu era mais, me chamavam de Capitão Dinamita. É mesmo? Porque subia no armário e pulava, colocava uma capa e pulava, andava de sunga, Capitão Cueca, que seria aqui. Então eu gostava de Super Can. E eu não conseguia falar Super Can, então eu falava Ninanan. Ninanan, Ninanan, defendia minha mãe. Ninanan, falava meu pai, Ninanan, sai daqui. Não, que acontece, mãe? Tá, sabe, incomodando meu pai? Ninanan, me ajuda. Era isso. Até que chegamos no Chile, eu lembro que estava de bike, passando por uma ponte de uma praça, e segundo minha mãe, eu desmaiei. Desmaiei na ponta da ponte. E a descida foi só até o canto da piscina, e quebrei os dentes. Assim, fiquei um menino elefante. Sei. Muito tempo aí, perdi meus dentes. Mas
eu era bem arriscado, então sempre alguma coisa acontecia com o Maurício. O relacionamento era meio tenso. Você era tipo um menino que tava muito agitado, podia dar problema, podia se machucar, mas... era. Mas tinha uma super proteção ou não? Deixavam você livre? Não, livre. Com 17, meu pai falou, teu irmão tem moto, compra uma moto para ele também. Porque, claro, eu também passei a prova para ser salva-vidas, então eu já ganhava grana. Ninguém podia evitar que eu tivesse moto. Então já com 17,5 já tinha moto. Aí eu já era salva-vidas, com um poder notarial. Meu pai falou, tá bom, você que responsabilizo se alguém morre na mão dele, como salva-vidas. Então eu superei os recordes para fazer salva-vidas, para fazer prova. O Cooper na água, eu fiz um recorde aí dessa turma. Você é um cara que eu nunca imaginei. Mas e o seu pai e a sua mãe de profissão faziam o quê? Lembro que minha mãe não trabalhava porque cuidava dos meus 3 irmãos e eu. Os 4, e até lembro que meu irmão pedia para meu pai deixar minha mãe trabalhar, até que ela começou a ser inspectora de uma escola, inspectora geral, sabe, que vê as condutas. Sim. Aí eu ganhei uma beca para ir nessa escola, e aí fui expulso porque tirava notas ruins. Mas aqui era uma escola de freiras. Sim. Então elas falavam que eu era um beija-flor, porque elas me veiam nas freiras no pátio, e eu tiqui-tiqui-tiqui com uma, tiqui-tiqui-tiqui com outra, e falava, isso aí, Titi, falava, Titi, que era minha mãe, Chichi, teu filho, e eu, Maurício. Mas você era um mau aluno, academicamente falando? Sim. Mas você então nunca foi tímido, você sempre foi mais extrovertido, essa foi sempre sua personalidade. Sim. Quando você, imagino, né, geralmente, não necessariamente, mas geralmente, quando alguém é artista na família, comediante ou alguma coisa assim, tem alguém na família ou alguma veia artística que rola ali, ou nos pais, ou nos tios. Teve alguma desse tipo ou não? A veia artística em casa? Que escrevesse poemas, que não tivesse nada a ver com o que você... Era sempre muito... Não, era só meu pai que era super dotado. Falavam que era muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente. Mas a parte, eu acho que eu mostrei essa parte porque, por exemplo, era aniversário da minha avó e comemoravam em casa e falavam, qual é o presente do Maurício? Eu preparei um show. De quê? De Elvis. Ai, as velhas adoravam Elvis. Ai, em sério, sim. Aí eu subia e pintava umas costeletas com o delineador da minha mãe. E pegava, sabe, aqueles brincos assim, e eu colocava de anéis, como Elvis. E os clássicos cintos da mamãe setenteiros, eu colocava assim como se fosse o cinto de Elvis. Uma camisa, penteava o cabelo, colocava a música e descia pela escada. Aqui estava a mesa. E todas veían y comenzaba con, lembra-se, Sensi, sí, Ryder, oh, sí, well, you going down. Esas velhas têm que gritar, yeah, e eu tá bom, tá bom. Yeah, e eu bajava, Sensi, sí. E pulava em cima das velhas, beijava na boca a minha avó, a minha tia. Como que elas me amavam, Elvis, mas valia a performance e o presente, porque todo mundo rachava o bico, velho. Eu interpretando, tenho uma foto que estou... e o microfone era uma escova de cabelo grande, essa de que você fazia um negócio assim, gigante. Sim, tem uma foto, né? Com um cachecol. Então eu falava, puxa meu cachecol. E elas... e as velhas... Pegava as velhas no colo, saía, e todo mundo, bravo, obrigado. Aí eu voltava, me trocava, tomava banho e dizia, e aí, tudo bem? Presente do Maurício. Mas você tinha quantos anos? Acho que tinha uns 16. 16. Porra, mas então ali você já tinha uma coisa meio estabelecida de uma veia artística sua mesmo. Sempre eram situações que com limites. E falavam, não vai fazer nada, Maurício? Bom. Igual que em teatro, quando saí de uma escola de teatro e fui para outra, não fazia aula, não fazia o trabalho. Aí o professor, o que preparou? Eu falei, aí eu preparava uma coisa que inventava na hora. Aí o professor falava, isso você acabou de inventar. E eu falava, isso nunca vamos saber. Foda-se, quer ir comigo? Fiquei 3 dias sentado na clínica, ven? Você tá falando que foi ruim?
Tá em dúvida minha performance. Mas você entrou no teatro com quantos anos? Com 18, 19, porque fiquei um ano, repeti um ano. Era a faculdade de teatro ou era um curso? Repeti numa escola que minha mãe é inspectora e fui expulso depois. Que maravilhoso. Sim. Mas você acha que, olhando pra trás, você acha que tinha um problema com a autoridade? Tipo assim, institucional, as regras. Ir contra as regras era uma parada... Sim, era uma... meu pai... meu irmão, lembro do meu irmão brigando com estilingue com a universidade. Uhum. Quando tinha problemas políticos e tudo. Ah, tá. Tipo, contra o policial, é isso que você tá dizendo. Claro. Tá. Então, eu achei que era um estilingue de leve. Claro. Pô. Então, minha guerra era contra o sistema. Por quê? Falava, por mas quê? Você e o seu irmão eram parecidos nesse sentido? Não, mas eu entendia. Se ele pode fazer o que ele quiser, eu também posso fazer o que eu quiser. Entendi, tá. Sabe? Não é o que eu quiser, mas se ele pode ser um guerrilheiro, porque era um guerrilheiro universitário, falei, vou fazer o quê? E seu irmão era mais velho? Era mais velho, tá. Era mais velho. Correu moto, depois correu moto, ganhou, foi terceiro de Chile em 750, sabe como era? Sete Galo, 750 GS, sabe? Eu roubava dele a moto, andava sem capacete, não. Era um desastre. Quem não quer ser como o irmão mais velho? Então eu aprendi a dirigir com ele também. Mas minha parte era mais anarquia no outro lado. Ele me levava para as protestas de alguns negócios. Eu veia, puto bicho para pegar. Corre, cara, por que estamos aqui? Falava, qual é a graça de estar aqui? Que finalizou o ato. Sim, vamos embora. Eu não entendia, não sentia o que... E ele era estudantil, mais revolucionário. Aí falei, bom, então é para ser revolucionário. Então aí fui expulso da escola e minha mãe falou para meu pai, toma, você vira. Aí meu pai era ministro. Ministro do quê? De esporte. Ah, é? Então ele era dono do Estádio Nacional e dos ministérios e aparecia na TV e eu brinco com minha esposa porque meu pai falava para minha mãe, Titi, as pessoas me conhecem, sabe? Por favor. Como quando minha mãe sabe, quando levanta a voz, faz Maurício, senta aqui, caralho. Titi, as pessoas me conhecem. Cala a boca você também. Te conhece porra. E meus irmãos falam, ele é o famoso, sabe? Sim. Bullying interno firme. Então eu brinco com a Tati também. Eu falo, amor, que a galera me conhece. Cala a boca, porque tem 3 aí pulando. Assim. Mas seu pai, ele, era ministro, é uma posição de poder. Ele era autoritário, assim, no sentido de comando? Eu tirei todo o poder dele. É? Porque eu aprendi a imitar a assinatura dele. Já tinha feito a da minha mãe. Agora só faltava ele. Então eu era um falsificador potencial. Sério. Era perigoso. Então o que acontecia? Quando meu pai chegou no poder, ou ele pensou, eu falei, beleza. Ele nem foi na reunião. Então eu era dono de mim mesmo. Aí eu acordava, eu olhava o relógio e falei, o que tem hoje? Tal coisa. Eu passo esse negócio, mas eu vou chegar para outra aula. Beleza. Aí meu pai falava, que horas que você entra? E mentia, falei que entra na outra. Tá hora, beleza. Saía. Esse era o controle do meu pai. Aí eu já tinha moto no último ano da escola. Então eu pegava, chegava de moto, e na esquina escrevia e assinava. Falava, o senhor estava... E como meu pai era amigo da diretora, porque por isso consegui entrar na escola, porque ninguém não era sabe, os caras que estão em busca e captura. Sim, eu estava em busca e captura de escola. Tinha escola para mim. Mas, Titi, não tem? Não sei, você vira. E meu pai, putz, tá bom, arrumei essa escola. Eu quero o senhor bem vestido, porque vamos falar com a diretora. Aí entrei, tudo bem, beleza. Até que meu pai descobriu o que eu fazia. Mas ele já sabia. Porque quando eu era criança, não criança, um pouco mais jovem, com 13, 14 anos, meu pai já era conhecido, estava na subdireção de esporte, e eu sempre ia para a piscina do estádio. Então, quando eu ia embora, veia que tinha muita família pobre que queria entrar e que os caras não deixavam, me pediam. Aí eu pegava uma tarjeta do meu pai, um cartão do meu pai, e escrevia, e assinava por ele. Falava, passa para eles. Falava, o Tata liberou. Falou, beleza, vó. Aí chega um dia meu pai em casa com 6 cartões. Assim.
que é isso? Ah, o povo queria entrar. E aí a galera entrava pra... Claro, aí mexia na política. Mas eles entravam pra ir pra piscina? Claro, porque era a assinatura do meu pai e era a letra do meu pai. E você liberava pra geral ali. Liberava para quem estava passando calor e não deixavam entrar. E estava com os filhos, queriam tomar um banho. Os caras, não. Quantos são? 8. Lá. Cara, era o Robin Hood das piscinas chilenas. É isso, basicamente. Cara, que maravilhoso. Mas aí a gente traça aqui um perfil muito claro, assim, né? Muita energia, né, Dollars? Corrupto, né? E completamente contra as regras. E aí eu imagino que... eu não sei como foi o seu curso de teatro, já vou até te perguntar. Mas geralmente um curso de teatro, por mais libertário que seja, ele tem regras. Ele tem um conjunto de regras. E eu fiz teatro também, e eu sou comediante, então a gente fica questionando algumas regras do teatro, alguns tipos de comportamento. E aí o cara que faz teatro e vira mágico, dá uma sensação meio tipo, tá, legal o que vocês estão fazendo aqui, mas eu vou fazer uma outra coisa mais especial aqui. É isso mesmo, porque você estudou em qual universidade? Era um curso profissionalizante chamado Macunaíma, aqui em São Paulo. Qual é a tendência política que tem? Esquerda, totalmente. Então, eu comecei aí, e depois fui para o outro extremo. Foi na outra que eu inventava as performances, porque o ambiente parecia uma clínica. Eu não me sentia estudando teatro, era como se fosse uma clínica. Sim. A outra era um prédio que não estava finalizado. Então não tinha porta, janela, não tinha nada. Tinha, mas o hall era aberto, não era um... Então você tinha arte, arquitetura, cinema, as bailarinas no hall, os atores fazendo esgrima, descendo a escada. Tá. Então era todo mundo mais em sono. O outro uma clínica, então eu não sentia essa mística. Então quando você entende as duas, você fala, continuo dependendo do coletivo. E a mágica me dá essa independência. E realmente senti vontade de ler livros de mágica. De teatro, aprendi técnicas. Bonito. Me diverti com amigos. E eu acho que consegui o que ensinam em teatro. Não sei os diretores que vocês tiveram. Tuve brasileiros, cubanos, espanhóis, chilenos. E eles falavam, tem que brincar. Teatro é brincar. Então quando você com amigos se diverte, brinca, aprende muito mais em curto tempo, eu acho. Mas você teve contato com a mágica dentro do teatro? Teve alguém que se assistiu? Por que surgiu esse interesse? Porque meu pai, supostamente o avô do meu pai tinha um livro de mágica. Então esse livro de mágica chamou minha atenção. Um mistério. Era um livro de mágica que explica as mágicas. Lembro de visitar a casa da minha bisa e não encontrar o livro. E eu mergulhar tudo. Por isso eu acho que eu sou meio assim intruso. Intruso? Tipo esbilhotar as coisas? Gosto de antiguidades e coisas. E também descobri que eu não tive a imagem paterna, avô. Eu não cresci com avô, não sei o que é ter avô. Então, para mim, como que a mágica relacionada ao meu avô, que gostava de mágica, é como esse livro do avô que não tive. Então, quando estudei teatro, lembro que passava pelos sebos, no centro da cidade, e começava a perguntar por livros de mágica. Até que comecei a achar. Aí eu estudei, li, aprendi, fiz para minha família. E meu pai era ministro, então íamos almoçar e no fim do almoço eu fazia um negócio. E todo, sabe? Um me pegava, outro me insultava, outro fazia bullying e outro... Aí eu falava, beleza, demos um... Mas peraí, o seu avô tinha um livro de mágica, certo? Isso foi o que meu pai me contou, mas nunca achei. Mas ele fazia mágica, não? Eu não acho que ele era bom artesano. E isso é o que precisa ser um mágico. Precisa ser engenheiro e ter todas as ferramentas para construir uma coisa. E isso é o que eu admiro. Então eu imaginava que isso, quando você começa a estudar mágica, vê que os caras ou eram relojeiros ou eram cineastas, sabe? Total. Tinha uma coisa de mecânica, né? Claro, falávamos eu perguntava para minha mãe e ela sempre me fala, quando eu passava roupa, lembro que você parava, não fazia nada mais que assistir o Charles Chaplin, porque tinha um horário que passava. Então ela descobriu que é aí como que eu gostava da comédia. E
pensa a engenharia que tinha Charlie Chaplin para editar o que ele fazia. Hoje em dia você vê como o cara era uma precisão e ele tinha que fazer o tape e inventava e resolvia muita coisa na hora. Eles falavam que era roteirista, diretor, ator, editor. É isso. Você tem que passar pela cabeça de todos eles para resolver alguma coisa. E às vezes na mágica, que se chama um gimmick. Por exemplo, imagina que um joelho fake. Nossa, mas como um joelho fake? Puta, é justamente essa pecinha. E você não vê que, não, é fake. Nossa, então essa peça é chamada de gimmick. Que é um método que, bem manipulado, pode te enganar. Então é isso que eu ia chegar. Chegamos onde a gente queria, que eu queria chegar. O mágico, de uma certa forma, o ilusionista, sei lá, ele tá te enganando, ele tá fazendo você prestar atenção aqui e tá fazendo outra coisa aqui. Sim. O cara que falsifica a assinatura do pai, ele meio que tá enganando também ali. Tipo, lógico, você tá falsificando. E ambas as coisas têm a ver com uma certa habilidade, não só manual, mas de performance. E eu acho que hoje, pelo menos pra mim, em termos de performance da comédia brasileira que eu acompanho, dentro e fora, você tem um negócio muito especial, assim. A gente tá fazendo aqui uma entrevista, eu nunca vi as pessoas fora dessas duas poltronas tão eletrizadas ouvindo você falar. Um negócio realmente muito impressionante de presença. E eu acho, assim, essa presença de palco, e você usa isso meio que na vida, você adquire isso. Você sente que é uma coisa sua, ou que você potencializa no teatro ou com a mágica depois. Porque tem um magnetismo, e aí juntando todas as coisas, do Pokerman, do cara que falsifica a assinatura e deixa a galera entrar na piscina, e dessa performance mesmo, dessa presença que você tem. Você acha que você foi adquirindo com cada uma dessas coisas que você foi vivendo? Você acha que sempre tiveram ali, só foram potencializadas? Eu acho que o corpo procura o que te faz entender outras coisas. Eu entendi que meu pai era sociólogo, eu entendi que meus pais tiveram que sair de um lugar, eu tive que entender essa supervivência, eu vi a fama de meu pai, vivi diferentes situações em uma sociedade que eu estava voltando. E hoje em dia eu tenho família em outro lugar, do mesmo jeito que meus pais criaram uma família em outro país e depois voltaram. Então, eu acho que todas essas técnicas foram se falsificando em base a como o ser humano tem que sobreviver para mentir. Mentir para sobreviver às vezes. E o teatro é a maior mentira. E você vê nos atores que às vezes mostram outra faceta em outra película e te encantam do mesmo jeito. Cara, me cautivou porque talvez você me procura em outras emoções, situações que te aconteceram. Preciso você para um filme X. Você fala, de onde tiro isso? Como eu vivo isso? Curiosamente uma vez aconteceu comigo. E muitos atores podem te contar isso. Com a mágica ou o menino que rouba, eu me embagucei com tua pergunta, mas te vou soltando. E na parte da piscina e de ajudar, eu penso, se meu pai estaria aqui, que ele faria? E aí você entende a parte socialista dele. Mas também vê o pai trabalhando para a direita, e a direita que estava parte do poder militar. E meu pai chegou a trabalhar no Ministério da Defesa com militares, sendo que ele foi exiliado. Então, você conseguir respeitar a um grupo geral de pessoas que este é o país, entendendo dos dois lados, tendo uma filosofia, mas conseguindo trabalhar a outra e dando o que você tem que... Eu acho que um senso de igualdade máximo. Ok? E o fato de eu ser gringo aqui me ensina isso. Aqui tem que entender que a galera que não seja injustiça, que não aconteça injustiça. Então eu tenho que tentar motivar isso. Não sei se respondi mais ou menos. Sim. Se potencializa com viver. Mas você traz um instinto de sobrevivência aí.
Eu acho interessante você trazer isso, porque realmente quando você tá... E isso, por exemplo, tá muito na cultura do brasileiro. Porque, eu não sei se do sul-americano, do chileno, do argentino, imagino que mais ou menos parecido. Quando a gente tem um governo pobre, ou um governo que não dá muito apoio, ou, sei lá, circunstâncias da vida cotidiana não são muito favoráveis, aquele que não tem nada, ele acaba se tendo que se virar com a criatividade e com a performance, de enganar o cara, o padeiro, para depois pagar. Aí vem como você, ou como Charles Chaplin faz o Grande Dictador. Uhum. E faz uma das melhores obras dele. Uhum. Por quê? Porque ele mexeu com outra coisa que realmente tocou com todo mundo. Uhum. Porque em algum momento tem, sabe? E aí você para ver o filme e você vê que como ele com comédia, e com cinema, e com acting, e com teatro físico, e comédia física, ele consegue transmitir. Uhum. Então eu acho que buscar esse risco constante. Eu aprendi em clown na universidade, o exercício melhor era o fuzilamento. Uhum. O que era o fuzilamento? O professor parava na tua frente e falava, preparem, apuntem, e você estava na frente e tinha que tentar fazer rir o professor para ele não te matar. Uhum. Era necessário fazer isso no método de hélice ou um dos exercícios. Então você tem que se ver nisso. E lembro que aquela aula que eu tive a primeira vez, ele me deixou para o final. E no final, antes de eu falar, ele já me matou. Esperei a aula completa e me matou. Então, isso, com 46 anos, hoje em dia tem outro significado. Diferente com o que tinha com 36. Como tem que destruir teu ego. Porque o grupo tinha te feito um nome. Eles criaram um nome. E ele mostrou a todos os alunos como se destrui um nome. Como se destrui uma imagem. Porque o exercício eu vou te explicar. 20 alunos na parede e o professor, senhores, este é o fuzilamento. Uhum. Vou falar, preparem, apuntem. Teu nome? Eudes. Aqui na frente. Preparem, apuntem. Se você não faz rir a gente, eu vou atirar e você morre. Salva a tua vida. E você começa. E todo mundo começa a ver tua performance sozinho no meio da aula. Sendo engraçado. Você começou com uma piada, ele já te matou. Te matou. Pá! Perdeu tua chance. E todos na parede assim. Prepare. Varela. Então, quando chegavam a mim, ele falava, qual é o nome dele? E todo mundo falava, Mish, Maurício. O que acontece? No batismo do teatro, eu falei que antes de entrar ao teatro, eu era salva-vidas. E naquela época, Mitch Buchanan era o protagonista do Baywatch. Uhum. Então, todos me batizaram de Mish. Uhum. Então, quando o professor, no meio da aula, perguntava, qual é o nome dele? Mish. Mish? Não, é Maurício. Ah, Maurício. Sabe, Varela. Uhum. E 10 vezes fez a mesma coisa. Qual é o nome dele? Então ele me destruiu e falou, filho da puta. E eu esperando assim na parede. Fui o melhor aluno. Saquei a melhor nota. Porque alguém ligou na hora da minha performance o primeiro celular que apareceu. Uhum. Que ligou no meio do exame de clown. E recém acabava de fazer uma piada ruim. E quando não entrou a piada, apareceu o telefone. E eu parei e falei, se é para mim, não posso falar agora. Caiu a aula, assim, a universidade. E isso me fez ganhar a melhor nota, porque é estar atento ao que acontece. O clown está atento em todo, não perde nada. Não pode, aproveita qualquer coisa. Qualquer coisa. Então esse instinto de supervivência é o que eu aprendi muito bem. Quando você tá no teatro, eu imagino que você vai buscar ali assim, ser ator, geralmente quando você vai pra escola de teatro, você não vai buscar comédia, geralmente, você vai buscar atuação de maneira mais ampla. Tem algum momento ali que você já começa a embicar pro lado da comédia? Não tem essa parada da comédia, só lá na frente com a performance de mágico você vai se encontrar mais com ela? Eu encontrei a comédia quando comecei a mover o corpo na ginástica olímpica. Meu pai era diretor do Centro de Alto Rendimento de esportistas de elite e tinha um estádio gigante, um espaço gigante com
quadra olímpica, fosso olímpico de ginástica olímpica, tapete olímpico, taekwondo, ping-pong, máquinas de halterofilia, canotagem, tinha tudo, era um centro e ele era o diretor. E os médicos aqui e tudo. E domingo estava fechado. Aí domingo eu falava para meus amigos de teatro, vamos treinar lá no negócio, vamos fazer mortal, parada, tudo. E a gente começou a treinar. E meu pai um dia foi e viu a gente treinando, ele sozinho foi buscar os documentos, e viu a gente treinando e falou, tá fazendo o quê? Estamos treinando, que amanhã tem um teste de, sabe? Amílcar Borges, um brasileiro professor de teatro físico, era grandão assim. E ele era muito exigente, trabalhar em madeira. Então a gente não sabia fazer parada de mão, nada. E começamos a treinar. Aí meu pai, o que precisa? Flip, pai. A gente não consegue fazer flip. Aí ele desceu e ensinou a mim e a meus 3 companheiros. Aí voltávamos na classe seguinte já fazendo flip. Aí todo mundo ficou sabendo. Onde que vocês treinam para fazer flip? Aí comecei a levar a toda a turma de teatro os domingos, a universidade completa, corrupto de novo. não podiam estar aí. Mas Maurício, vamos fazer o quê, Dom Pepe? É o Maurício que... mas aí, cheio de cabeludos, todos... Então, o que acontece? Aí começamos a brincar no aquecimento e o professor da seleção chilena de ginástica olímpica ficou sabendo. Apareceu um domingo e começou a treinar a todos nós. Que legal. Um domingo, porque ele começou a gostar da turma de teatro. E aí eu lembro de ter feito um personagem que era um ninja. Comecei a colocar essas vendagens em todo o meu corpo, assim. Estava com roupa preta e coloquei uma vendagem preta e fiz um ninja que ele achava que ninguém veia ele. Maravilhoso. Então soltava fumaça e se camuflava. E meus companheiros rachavam no bico. Aí como eu era ágil com flip e tudo, imortal e tudo. Aí, então, voltamos à brincadeira. Ninguém, não tinha um professor para falar, vamos fazer isso. Não, era brincar. E aí brincava com os companheiros, fazíamos lutas falsas. É o que o homem quer. Não é? Sim, total. Por isso que às vezes eu sou agressivo, poucas vezes, né? Tem galera que não gosta. Mas com meu filho é direto, sabe? Ele se pendura e eu faço com o meu chinelo assim. Pego com os dedos do meu chinelo e ele não bate. E ele, e ele gosta, né? Solta a baba pensando que é sangue, assim. Então, eu acho que essa brincadeira de... E eu bato forte, para que entenda como é a vida. E então, você, por exemplo, depois que... Eu sei que você fez várias coisas, a gente já viajou muito junto, já te levei em show longe pra cacete, pra fazer uns minutos. E você já me falou que... Bom, você termina ali a faculdade, imagino? Você chega a se formar? Não. Eu imaginei. Mas sim. Pela sua história eu achei que era isso. Mas eu me formei do meu jeito. Não me formei do meu jeito. Seguro porque a diretora da escola, quando fez o exame de egresso dos meus companheiros, fez uma obra infantil e precisava de um mágico. Toma, ligou pro papai. Chegava tarde, tudo, mas hoje em dia o principal ator faz ópera no Chile e é um puta diretor. Sei. O parceiro e a gente se ama. E era um excelente clown. É um excelente clown. Carol, Tati e eu fomos no Chile e ele convidava a gente para os exames de clown da universidade e ela viu todo, velho. Todos os exames, falava, e fazia isso. Então ela foi testemunha da loucura dos meus amigos. Faziam humor negro também. Era música com humor negro, tudo. Mas a pergunta. Mas você, então, ali acaba... Você sai, né? Lógico, a opção de você ligam pro papai. E aí, bom, você ganha o seu diploma, imagino. Mas você ali já tem certeza que você quer ser mágico. Sim. E aí você... Eu imagino, né? Eu sei que essa pergunta já me fizeram várias vezes como comediante. Pra mim parece óbvia, mas... O que um mágico que quer ser mágico vai pra onde, né? Vai bater na porta de buffet infantil? O que faz? Sem internet? Como que você vira mágico? Eu namorava uma menina que o pai dele era diretor de orquestra e fazia casamentos. Então, e nessa universidade onde eu estudei teatro, que era também mais do lado da esquerda, ela estudava dança. Então, o pai dela era músico e tinha essa banda. Aí ela começou a trabalhar com ele. Então ele viu que eu era um bom mágico e ele falou, começa a fazer mágica nas mesas. Aí comecei a fazer mágica nas mesas nos casamentos. De graça, até então.
Não, me pagava. Pagava? Ele me pagava tudo, então eu comecei a entender que, estudo teatro, mas o que me está dando grana é a mágica, e viajo sozinho, e me visto bem. E aí tive uma boa escola com o primeiro contato com um artista, assim como que me contratou. E aí depois tudo acontece. Alguém te liga e você vai de um lugar a outro. Aí eu lembro que depois trabalhei como numa espécie de Planet Hollywood do Chile, de um apresentador como se fosse o Faustão. Imagina um Planeta Faustão, que faz programa do Faustão e tem uma lojinha e tem os figurinos de todos os artistas. Mas era um programa de TV, então? Não, era como um estúdio que tinha restaurante. Ah, tá. Então Com tinha Planet performances Hollywood. Então dentro tinham, do... claro, programas entendi. de velho. Imagina que fazem o restaurante do Faustão. Boa ideia, vamos patentar. Restaurante do Faustão com um estúdio, comida e qualquer imitador vai, faz o programa e você vive como se fosse o programa. Aí comecei a trabalhar também quando era perto da minha universidade. E depois me pegaram de um pub britânico que os donos eram croatas. E como eu sou Dolens, que é austro-húngaro, e que outros caras que falam que eu sou meio croata, me começaram a contratar. E aí depois me contrataram para uma discoteca, para trabalhar de palhaço. E aí eu era palhaço e mágico. Que dava um ganho, né? Que dava um ganho. Então trabalhava no bar das 8 às 10 e depois ia para casa, me trocava e 1h da meia-noite entrava um salão VIP de uma discoteca top para fazer mágica e meu figurino era um traje de esqui. Sério? Preto. Bem assim, Você que escolheu? Porque como era bem anatômico para fazer acrobacia e eu era ator, podia andar, sabe, fazer uma parada de mão do nada e pegar um baralho e isso. E aí comecei a fazer para Jet Set. Aí tem um monte de fotos com famosos do Chile e situações, então eu era o mágico dos famosos. Pô, foi muito rápido assim, né? Imagina assim, pô, você mágico, você fala, caralho, por onde começa isso daí? Mas você já tava com muitos trabalhos, assim, de muito imediato, E estudava. Né? E estudava. E final de semana tinha casamentos. E na semana, terça, quarta, trabalhava nesse restaurante, em outro, e sábado, final de semana, de noite, fazia mágica na discoteca e de dia fazia casamentos com meu sogro. E aí tem uma coisa que você faz, ou que fez por muito tempo, que era cruzeiro, né? Você fez muitos cruzeiros. Foi logo na sequência? Não, aí 22 para 23, terminei meu namoro, fiquei meio perdido no mundo. Aí peguei com 21 para 22, juntei uma grana. Não, trabalhei em TV. Curiosamente, eu era um personagem, um palhaço, que fazia mágica para o apresentador, que era um cara gigante, que se chamava Kiwi. Sei. E tinha um porquinho, que era um anão, que fazia de porquinho. E tinha... Era de auditório o programa? Sim, de infantil, assim, Solo TV, chamava Solo TV, assiste TV. E tinha um abutre, que era da favela, da quebrada, era muito engraçado. Mas isso era um programa infantil? Era um programa infantil, então eram pessoas que se mexiam desses personagens. Era um pica-pau, estilo pica-pau amarelo, mas... Um abutre da quebrada, era um leão meio assim, meio viadinho, mas não era assim o personagem dele. E tinha outro que era um morcego, que era... muito ligeiro, era como um cearense, como se fosse um cearense, assim, era malandro, assim, como, sei lá, como essa astúcia e essa graça que tem o cearense. E curiosamente, eu era o palhaço, que aparecia do nada, assim, pá. Aí foi minha primeira falsificação. Sim, pero mudei um pouco. Existe o palhaço Popov, que é russo. Popov, que fazia com carne. Então, no teatro eu gostava de ser palhaço, era bom clown. Então, me inspirava em Popov. Tinha pouca informação. Aí fui e falei, vou fazer Popov. Como se chama teu palhaço? Perguntaram na TV. Popov. Pronto, Popov. Aí tiraram a jardineira e começaram a colocar jardineiras de cor amarelo, verde, diferente. Chapéu colorido, beleza. E aí a maquiagem eu inventei. Então aparecia Popov. Hoje em dia, esses outros personagens, o abutre, o morcego e tudo,
são os Alfonso Padilha, o Ventura. São comediantes stand-up. São comediantes stand-up que estão lotados, estão fazendo um festival agora. Então a gente teve um camarino junto. Era maconha, era maconheiro dos caras, e saía para falar. E os takes, tinha os takes do kiwi comendo um porquinho. Não, era tudo. Era, gravando. Oi, amigos! E pica, parecia um palhaço. Era muito legal. E vocês ficaram famosos? Aí, pô. Claro, aí, exatamente. Aí eu namorava com essa menina, aí depois acabou e faleceu um amigo que me marcou bastante, porque ele foi um dos que falou, vamos trabalhar comigo numa discoteca no sul do Chile, e fui, sabe? E ele era marino mercante. Então, como que gostei desse perfil, assim, de masculino, de, cara, esse cara é legal, vai, tem uma filha, tem 2 negócios, discoteca, e ele acreditou em mim, me viu na TV porque ele era marido da apresentadora, da co-apresentadora. Então ele, puta, e aí ele faleceu, e quando veio o irmão era igual. E para mim foi, ele não morreu. Ele tá aí, mas tá aqui. E o irmão falou, cara, você é muito bom, você tem que ir pra Espanha. Tomar no cu aqui, vai embora. Aí fui na TV e falei, vou embora. Quanto tem de contrato? 6 meses. Você me paga tudo e eu te gravo os 30 programas em um mês? Beleza. O irmão enterrou o irmão, foi para Barcelona. E eu falei, tá bom, estou indo para Barcelona. Beleza, vem aqui. Peguei meu avião, 900 euros. E primeiro fui para Madrid, a casa de uns titiriteiros, amigos do meu pai, que foram exiliados. Mas Madrid não achei trabalho e fui para Barcelona. E aí comecei a alugar um apartamento e comecei a trabalhar em restaurantes. Aí me di melhor, a cidade peguei o ritmo da cidade. Mas esse foi assim, essa foi desse jeito eu emigrei. Faleceu meu amigo, me impactou muito, 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 muito. Vi o irmão que era igual. E um cara que falou, eu viajei o mundo. Então um cara que viaja o mundo e fala que o que você está fazendo aqui, lá, vai estourar. Falei, beleza. E aí fui. Aí depois, aí em Barcelona, me oferecem subir os navios. Voltei para o Chile. E aí eu me lembro que tinha só R$1. Não, era um euro, não R$1, um euro. Melhorou 6 vezes. Já, é nessa passada. Sim, foi, pô, já melhorou muito. O IUF te fode às vezes, né? Mas, se fosse real, é real ou não? E subi com isso, alcancei a comprar umas algemas, uns cadeados para fazer um escape, como para ter uma grande ilusão no show. E subi e passei os testes no navio aos poucos. E aí eu já não. E aí eu tive que apelar à comédia além da mágica. Foi aí que nivelou um pouco. Aí que me salvou. A comédia me salvou. Então o risco aparece de novo porque se eu não convenci os diretores, eu já estava em Nápoles, ci vediamo dopo. Era assim. Então essa situação de risco, puta, ter que fazer. E eu não falava italiano, não falava português, não entendia nada de inglês, pouco, vinha de Barcelona. Não sabe? Sabia uma rotina pequena que minha irmã fez a tradução para o inglês com as esponjas. Aquela que o Caio faz até agora. Sei. mas aí que tá, esse ponto que é chegar do cruzeiro, que eu acho que o cruzeiro, eu conheci algumas pessoas que trabalharam em cruzeiro, vocês têm uma coisa em comum. Acho que eu já te falei isso, porque eu fico muito impressionado, assim, vocês são muito abertos, porque eu acho que você no navio, você tá lá e fala com um, fala com o outro, cada um de um país, cada um vem te abordar de uma maneira, um mais educado, vai te elogiar o trabalho, o outro vem mais folgado, vem apertar teu braço, fala de um jeito mais estúpido, e você tá trabalhando. E você é o artista do navio. E você tem que recepcionar essas pessoas e que essas pessoas saiam da interação com você, ali no palco ou não, meio, pô, esse cara é legal, esse cara é gente boa, esse cara é incrível. E você tá trabalhando. E eu sinto que o cara do cruzeiro, ele tá nesse modo ligado tanto tempo, por tantos meses, que ele vai virando meio aquilo. E é do caralho, porque as pessoas amam essas pessoas. Eu sempre dou esse exemplo. Você e o Fausto, que faz o Jorginho do beach tênis,
Cara, todo mundo quer estar perto, assim, porque tem uma energia sempre muito positiva, muito alto astral. E você fala, cara, esse cara não tem tempo ruim nunca, né? Não, Então, é um pouco isso. Você é treinado para dar felicidade ao público que está a bordo do teu navio. E você faz parte de uma tripulação. E você tem avaliações. Então, quando você gosta do que você faz feliz. Se você, para qualquer coisa que você seja bom no navio, te destaca nisso. E colocam e o teu chefe fala, o negócio está indo muito bem. Então, minha esposa, a Tati, pode falar, me ligavam, me chamavam os diretores para falar, cara, você é muito jovem para ser tão bom. E não posso te fazer apresentador e mágico, você tem que, sabe, os comentários. Então, por que estava falando isso? Por esse jeito que você vai se tornando. O fato de repetir, de semana a semana, você falou, cara, estou mandando bem, estão bons comentários. Puta, semana que vem vou patrocinar. Entrou uma piada. Puta, eu já quero fazer outro show para testar essa mesma piada, para polir ela. E isso o público me dava. Minha esposa, meus amigos, os músicos brasileiros. Cara, você é muito engraçado. E não entendiam nem o que eu falava em espanhol. E os brasileiros estavam perdidos, mas eles entendiam que eu era engraçado. Então, aí você começa a entender que posso fazer rir um brasileiro sem estar no Brasil. E um russo, e um tcheco, e um búlgaro, e uma brasileira, e um italiano. E um croata, e um russo com cara de bosta que tem. Mas você consegue. Sabe? Porque é um pouco isso, e é difícil. Agora, quando toca o país, é diferente. E isso é o que te dá o navio. Então, o que acontece? Você passou a porta, imagina que... Vamos fazer a analogia com TV. Quantos apresentadores, o único que fazem é voltar para casa ou estar perto do trabalho e passou uma porta e é o artista. Fechou, desligou a luz, é a pessoa. Então, imagina isso fazendo... Sabe, caminhando com tripulantes, que você diz, aí, tudo bem, good morning, good afternoon, good night, e repetir, mas é assim, pá, obrigado, valeu, desceu tua cabine, e aí, bom dia, boa noite, você não alcança a ter o de si, bravo, sabe, o ego, não foi na tua casa, não, você vai na tua cabine, tira, se troca, e sai para caminhar no navio. Camina. Janto, terminei de jantar, fiz meu trabalho, terminei de jantar, saio por outro corredor, subo por outra porta, abri, pum, uma discoteca hermosa em um atardecer, sabe, num anoitecer maravilhoso, saindo do negócio, e você, é outra vida. Então, você alcança a aprender a colocar ele, começa a treinar isso. Isso acaba sendo o dia inteiro assim. Mas você... exato. E aí você acha que... Imagina... Isso atrai. Começa a absorver, né? Claro. Que é o que tem o brasileiro. Você camina pela rua e vê pessoas que te olham porque você é diferente. E você olha porque eles são diferentes. E é bonito de ver. Com minha esposa sempre fala, oi, que bonito esse grupo de pessoas, ou, sabe? É como que você faz uma mistura bonita com rosso, por exemplo. Entendeu? É bonita essa Capela e Marrom. Sim. Entendeu? A variedade é bonito. United Call of Benetton. Mas aí, ó, tá, você tem então ali já a comédia e a mágica, né? Sim. E assim, porra, eu não tenho a mágica, eu só tenho a comédia. Mas assim, você tem um sentimento diferente, imagino, em relação a ambas, apesar de você poder fazer as duas ao mesmo tempo. O que a mágica te dá de prazer e satisfação? E o que a comédia te dá de prazer e satisfação quando acontece? Quando você consegue realizar e você fala, cara, acertei aqui. É um processador diferente, mas gera a mesma coisa. A comédia, você tem que ser inteligente para surpreender a quem está seguindo isso. Na mágica, você tem que surpreender só. Você não tem que parecer inteligente. Detrás dessa surpresa,
tem uma engenharia. Essa engenharia é a que eu acho maravilhosa. Do mesmo jeito que um doutor sabe que tem uma doença, mas é muito importante saber os sintomas ou o que o paciente vai te falar. Sabe? Para ele gerar o método de cura. Que tem a ver a mágica com a cura e a comédia com a cura? Que, por algum motivo, a galera gosta de rir e se sente muito bem. Isso é uma cura. Sentir-se melhor. E a mágica também tem... E depois, se você acrescenta uma risada, sabe? Ou te emocionou, caramba, como que ele soube? Às vezes é difícil surpreender a minha esposa. Mas quando eu consigo, outro dia peguei uma carta e falei, fala uma carta. Ela falou, a expectativa dela lá no chão. Você acredita que eu tinha 10 de copas aqui? E ela falou, 10 de copas? Eu quase desmaiei. Eu quase que me surpreendi, virei, e ela falou, aí ela, teu cérebro não bagunçou? Primeira vez em 20 anos. E foi só sorte. Ah, foi sorte, não era um truque? Não. Ah. Não, porque... Quem fez a mágica foi eu. O mérito é dela. Claro, entendeu? Mas como nunca tinha acontecido com ela, nunca. E estávamos ela e uma carta. Eu, ela e ele só. Fala. E ela fala, a chance de que eu falo. Aí ela comprova que eu tenho uma sorte. Aí eu acho que responde esse imã que você tem. É como quem procura a sorte. Quem transmite uma energia. A minha esposa sempre fala, amor, estacionamento na frente do lugar. Você tem uma estrela na bunda. A multa chega depois, mas eu estaciono na frente. Aí volto corrupto. Aí sou bem paulista, né? Vou colocar só na sul. Mas então, você fala que é engraçado isso. Ambas as Eu artes mesmo. Exatamente. vêm de uma raiz muito parecida. Exatamente. Aliás, a filosofia falam que vem da mágica, porque a mágica te surpreende, não é? Depois dessa reação, que vem? Uma pergunta, isso é filosofia. Entendeu? Como? Ok. E pode ser de qualquer forma. Quando eu te conto um truque, você fala, que tonto que eu sou. Não. Não é que eu sou tonto. Tem uma coisa que você não sabe. Só. Uma coisa é ser tonto, outra coisa é não saber uma coisa e agora entender ela. Que um pouco o que falo às vezes no que me ensinou um amigo meu, que quando eu ia no meu show, porque ele tinha carro. Então ele me levava lá nas festas chiques, fazia o show, terminava, a dona vinha e falava, cara, maravilhoso, me pagava assim. E eu olhava para meu amigo, e enquanto me pagava, você também é mágico? E ele falava, não, eu trabalho. Eu falava, mas eu recebo a grana. Então, por que que estava falando isso do mesmo processador da filosofia, del porquê, do assombro, exatamente, que vem por quê? Por quê? E aí você fala, porque... E tem diferentes formas de fazer, mas não sei por que te falei do exemplo do meu amigo, já vou lembrar. Mas por que era que eu levava e ele respondia isso, ele me levava, vou esquecer, mas já vou lembrar. Deixa eu te perguntar então, quando a gente pensa em algo mágico, é algo muito especial. Quando a gente é criança e a gente ouve um conto de fadas, ou quando a gente vê um desenho animado e o personagem voa, quando a gente vê um filme e tem magia, não necessariamente a mágica, o truque, geralmente serve como um escapismo da realidade. Nossa vida tá muito chata, muito tediosa, e a gente procura na mágica algo que volte a fazer os nossos olhos brilharem, né? O mágico, e você, eu acho que encarna um mágico. Quando você tá de cartola e smoking, você fala, caralho, o mágico do meu imaginário é aquele ali. É aquele, claro. E não é, né? Hoje tem o David Blaine. O brasileiro tem o Mr. M. Exato. Isso é uma coisa muito interessante. Só aqui tem a imagem de mágico como Mr. M. Mas, curiosamente, quando eu interpreto o outro, a galera fala... Patrick Maia me imortalizou, entre parênteses, quando ele contou a piada de que me viu no camarim e falou que todo um bigodinho, que fala com isso. E ele começou a ver os arquétipos que eu utilizo para, às vezes, apresentar, porque sou mais vindo do teatro.
Mas essa magia que você escolheu a magia como profissão, né? Eu acho isso muito doido, assim, porque fico pensando, alguém que escolhe a mágica como profissão, a sensação que me dá, e você me contando as histórias que você me contou, é que você tinha tanta energia e você se colocava em risco tanto tempo e tantas vezes, que chegou uma hora que falou, tá, isso aqui é pouco. Vamos pra um outro lugar. Vamos pra um lugar que isso aqui exista, mas que eu esteja num lugar mágico. Que a minha energia precisa esvair pra um lugar que vai além da realidade. Você sente um pouco disso? Quando eu acho que o ápice desse momento e o que me fez criar daí para frente foi quando encontrei o amor e o amor falava o mesmo idioma que eu. O outro eu já tinha. Já sabia que era cara de pau para sair, já sabia que podia fazer isso. Aliás, meu pai, antes de sair da Europa, me levou para a cadeia. E me mostrou os caras de perpétua. Você quer estar preso? Então se comporta. A qualquer lugar que você for, se comporta. Até aqui eu chego. Entendeu? Aqui para frente você vai pro... e paga as multas do teu irmão. É que comprei o carro do meu irmão, mas as multas chegavam no nome dele. Sim. Então se você sai da Europa, se você paga, aí é o corrupto de novo. Tenho todas as minhas multas pagas, tá? Aqui. Todas. Quanto pagou de multa já? Máximo. Mas é que eu pago individualmente, eu não pago de uma vez. Você paga de uma vez? Mas já pagou de uma vez? Pô, claro. E quanto foi a máxima? Cara, eu acho que 1.000 e pouco. Um sênior aqui. Nada. Ok, tudo bem. Quanto você pagou? Já caro. É? Caro, sim. Mas numa multa só? Ou... até entender o sistema brasileiro de trânsito. Entendi. Zona Azul Claro. deve ter sido uma alegria. Eu entendia que o sem parar era igual que a Zona Sul. Tá. Teria que ser, não é? Não teria que ser? É. Estacionou, já desconta. Entendi. Mas é outro aplicativo, mas enfim, não paguei bastante. Mas então, essa questão da mágica, você escolheu essa parte de magia, você sente que teve algum lugar de falar, puta, a realidade não é suficiente? A realidade não é suficiente. Você é um cara que, quando você vai fazer mágica pra um grupo de pessoas, só você sabe o truque. Sim. Só você sabe como que faz aquilo. Sim. As outras pessoas não sabem. Para as outras pessoas, aquilo que você tá fazendo é algo especial. Aquilo é mágico. Aquilo é como se você tivesse um superpoder. Claro. E é muito do caralho ter um superpoder, na verdade. Quando as pessoas... Quando eu vou assistir mágica, eu vou assistir mais pela reação das pessoas. Claro. Até do que pela... Porque a mágica eu não vou saber o truque. O que me admira é a inteligência. A inteligência que tem por detrás disso. E isso eu comparto com minha esposa. Falo, olha que inteligente o cara que fez isso. Então ela sabe muita coisa, de muita coisa, porque eu acabo falando... Amor, viu como é fácil enganar a galera? Então ela vê que minha índole é fundamental com qualquer coisa que você faça. Apesar de que sou um corrupto, falsificador e tudo. Mas você pode utilizar porque uma família não passe calor e toma um banho, sabe? Ou prever um assalto e avisar alguém que se liga com o celular direto, porque às vezes teu olhar está nisso, está na pessoa triste, está na pessoa que por isso que é o que te deixa todo isso do navio, por isso que você fala quando você vê que você tem, quando você se apaixona por um artista e ele é testemunha de todo esse superpoder que você mesmo sabe até onde vai, o que mais pode fazer. Sabe? E agora mesmo, estou com 46, faz 2 meses que estou tocando piano. E para quê? Para fazer um novo show? Além disso, é para que meu cérebro comece a mudar de uma forma na que não envelhece. Isso é o que a gente procura. E vi isso muitos mágicos velhos que estão muito antenados. Igual que o clown que está no palco e que se escutou o celular e mandou. Esse clima que temos agora, esse risco de que vai falar cagada o chileno. Em alguma hora ele vai falar cagada, entendeu? E vai quebrando os paradigmas. Aquilo que eu falo, às vezes, a comédia é uma slackline. Todo mundo quer que você se foda e caia. Na hora que você subiu. Mas se você finge que você vai cair,
é mais emocionante porque não, é mentira. Não, é mentira. Ele não está fingindo que vai cair. Está muito bem feito. E aí, sabe? Que eu acho que por isso os virais, na nossa época, os vídeos, a gente não soltava o improviso. Soltava o que funcionava. Hoje em dia o improviso é o que está valendo. Sim. Engraçado que você tem uma escolha pelo risco que, né, permeia muito a sua vida, assim. Você gosta do risco, né? Engraçado isso. Eu preciso encerrar esse episódio aqui para não ficar te segurando aqui muito tempo, certo? Mas antes disso, eu queria fazer um questionário com você. Sim. Você pode responder em uma palavra. Ok. Se você quiser responder em uma palavra, tá tudo bem. Se você quiser se estender um pouco mais por causa da pergunta, tudo bem também. Eu queria que você me falasse agora, como você fala castelhano maravilhosamente bem, você pode escolher a palavra em português ou em espanhol, como você preferir, certo? Me fala uma palavra que você ama. Família. Uma palavra que você odeia. Tristeza. Me fala algo que te empolga. Amor. Uma coisa que te brocha. Injustiça. Me fala o seu palavrão favorito. Filho da puta. É o seu favorito? Em Sim. português mesmo? É porque percebo que todo brasileiro ri quando filho da puta. Como que falo tão gostoso que a galera ri. Sempre, é único, sabe? Caralho não, mas filho da puta. Isso é como, é tão gostoso. Me fala um som ou um barulho que você ama. Bom dia. Quando ela fala. Quando sua mulher fala? Me fala um som ou um barulho que você odeia. Da estupidez. A estupidez tem um barulho. E às vezes é claro no ambiente. E ninguém quer falar. Tá no ar. Tá. Eu não sei se você acredita nisso, mas vamos supor que exista isso que eu vou falar agora. Quando você chegar nos portões perolados do céu, o que você gostaria de ouvir? Mandou bem pra porra, mano. Olha, aquele negócio que você lembra? Sim, mandou bem pra porra. Eu não sei se você vai ouvir isso de Jesus, mas você mandou bem pra porra aqui. E eu queria te agradecer muito por ter topado vir. É sempre, assim, muito esclarecedor e é muito engraçado. Quando eu converso com você, eu automaticamente adoto uma postura de aluno. Que eu fico muito querendo absorver, entender aquilo que você faz. E não só a mágica em si, mas o que mais me fascina em você é realmente a performance, essa eletricidade que você consegue passar na sua presença. E isso, assim, é uma admiração, assim, de um profissional pro outro, mas de um amigo pro outro. Então, eu queria te agradecer muito por você ter topado vir aqui. E eu espero que a gente compartilhe muitos camarins ainda. Sim, vai ser assim. Eu admiro muito, sempre te admirei tua inteligência. Então, é sempre um risco estar do lado de um cara inteligente e que, sabe? Porque tem outros caras que são, outros amigos que são inteligentes, mas são chatos. Tá bom, agora você vai fazer uma mágica, eu vou ficar com uma cara de burro aqui. Não, é basicamente porque, bom, estou trabalhando na parte de agronegócios, então estou estudando baralhos desde outra forma. Porque, curiosamente, é como ter um calendário agrário aqui. Sim. E, bom, os coringas têm todo um sentido que tem um monte de vídeos por aí explicando o misticismo do baralho, ok? Mas você vê que um baralho normal, embaralhado, sim? Perfeito. Corto, embaralho. Fala uma carta. Nesse caso agora vamos direto para uma carta. Por quê? Porque eu falo, ok, todo mundo sempre pega uma carta ou coisas assim, mas se você fala uma carta depois de embaralhar um baralho normal, o controle que eu possa ter dele é mínimo. E eu não posso forçar. Antes, você primeira vez que viu o baralho, né? Perfeito. Então, escolhe se você quiser que alguém daí fale uma carta ou você fala uma carta. Alguém quer falar uma carta pra não ser combinado isso aqui? Quer falar uma carta? 7 de espadas. Caraca, foi o que eu pensei, juro por Viu? Deus. A primeira mágica. Boa noite, juro muito obrigado. Juro por Deus, cara. Não tô de sacanagem. Juro por Deus que foi essa carta que eu pensei. Eu tô impressionado, era isso que eu ia falar.
Caraca, que doido. É isso aí. Você viu isso, cara? Eu vou passar pra mim isso aqui, cara. Juro, que doideira. Foi mesmo. Sem sacanagem. Você tá com quantos anos? 34. Que? Tô velho, pô? Você Não. fez um... Não. É curioso. Não, mas a mágica vem aí. É interessante. Porque às vezes ela trabalha com você, né? Uhum. Então, aconteceu o mesmo que aconteceu com o Carol. Mas abre a mão. Só uma. Você falou? 7 de espadas. E qual é a tua idade? 34. 34. Mágicos às vezes estudam os números. Números são letras, letras são números. Uhum. Correto? Se eu falo pi, 3,14. viu que é inteligente? E se eu falo fi? Fi? Fibonacci. Ah, 3, tá. tem todo o nome. Entendi. Se eu falo, por exemplo, agora estou falando letras. Se eu falo números, por exemplo, 171. É estelionato. Advogado sabe. 4,20. Uma maconha, né? Viu? Como é que funciona? Então, às vezes, a pessoa tem a ver. Os números são. Agora, Varela, por exemplo, não vamos utilizar o sobrenome nem o nome, sino que vamos utilizar a idade que ele está presente aqui: 34. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tô curioso. 31, 32, 33 Vai se foder. Ah, e vai se 34. foder. É um filho da puta, né? Cara, é impressionante. Puta, que raiva. É um misto de Coliface. Que filha da puta. Como eu não vi? Não, eu tava olhando desse lado. Ver qualquer coisa desse lado. O mais legal é que você falou 34, a sua idade, 34, tá certo. Pois é. Olha Viu? aí, místico. E aí, se continuamos, seria maravilhoso. Só esse presente e isso, minha admiração mútua. Obrigado, muito bom. Me senti muito bem. Eu estou como num estado sabe, de adolescência. Me sinto bem, me sinto bem. Que bom, assim, dá uma sensação um pouco de terapia, né? Sim, Que eu acho total. que a gente vai resgatando algumas memórias, mas que são super interessantes pra mim, pra entender um pouco do background de cada um. Muito Estar obrigado. com você e com vocês comediantes, amigos, sempre me faz bem, sempre. Então, Que bom. É mútuo, irmão. Obrigado você que assistiu a gente até aqui. Segue a gente, deixa o like. Fica atento toda segunda-feira às 8 horas que eu trago pessoas maravilhosas como o Maurício Dollens. Fica atento, segue o Dollens. Cara dos mais criativos que a gente tem na comédia brasileira hoje. Vale a pena assistir ao vivo, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.